Amados irmãos e irmãs, queridos telespectadores de mais um programa Vivendo a Palavra de Deus. Tive ausente no último final de semana, tinha tirado um pequeno recesso para um descanso necessário e agora retornamos com as nossas reflexões e, sobretudo, a meditação do Evangelho. Hoje refletiremos o Evangelho para o 17º domingo do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs que nos acompanham nesta hora da meditação do Evangelho do 17º domingo do tempo comum. Na liturgia de hoje, ouvimos este trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 44 a 52. Como sabemos, existe no Evangelho de Mateus um grande trecho que chamamos de o discurso do reino dos céus em parábolas, um discurso feito através de parábolas. E Jesus o faz em 7 parábolas. Ouvimos nos últimos 2 domingos 4 destas parábolas. A primeira parábola, a do semeador, no 15º domingo do tempo comum. Depois, no 16º domingo, no domingo anterior, ouvimos as 3 parábolas. A parábola do joio e do trigo, a parábola do grão de mostarda e a parábola da massa no fermento. Hoje, nós concluímos este ciclo do discurso em parábolas com mais 3 parábolas. A parábola que compara o reino dos céus com aquele tesouro escondido no campo, que um homem encontra e o mantém escondido, mas cheio de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Depois, do reino dos céus, como um comprador que procura pérolas preciosas e quando encontra uma pérola de maior valor, ele vende todos os seus bens e compra aquela pérola de maior valor. E ainda o reino dos céus comparado a uma rede lançada ao mar que apanha peixes de todo tipo, tanto peixes bons quanto peixes maus. E só depois, então, os anjos viriam para separar os homens maus dos que são justos. Aqui nós percebemos, portanto, 3 outras parábolas. Lembrando que todas essas 7 parábolas, conforme eu lembrei no Evangelho de Mateus, nos falam do reino dos céus. A semente lançada na terra é esta palavra de Deus semeada no nosso coração que precisa frutificar os bons frutos do reino dos céus, de uma vivência na perspectiva de fazer a vontade de Deus, de viver sob o reinado de Cristo. Nesse sentido, as parábolas do joio e do trigo nos recordam a importância de discernir bem, no sentido de não correr o risco de querer separar bons e maus antes do tempo. Perceber que dentro do nosso coração há coisas boas e coisas más e que, portanto, precisamos ter paciência para que o reino de Deus vá crescendo, se desenvolvendo. É só com paciência, a paciência de Deus, de esperar que, de fato, possamos crescer,
possamos também passar por esse processo necessário de conversão e assim, para no final dos tempos, se fazer o julgamento final. Então, a parábola do joio e do trigo nos ajuda a perceber que, enquanto vivemos neste mundo, temos elementos do reino de Deus que vão como que se manifestando entre nós, mas mesmo dentro do nosso coração há elementos também contrários, vindos às vezes do inimigo, que planta no nosso coração o joio e que infelizmente existem também presentes no nosso coração, mas que é preciso ter paciência, respeitar o processo para que permitamos que o trigo cresça, ou seja, que a boa semente do reino vá se desenvolvendo dentro do nosso coração. Depois, a parábola do grão de mostarda, que nos lembra essa ideia de novo da paciência. Existe um processo. Quando o grão de mostarda é plantado na terra, é uma semente pequena de Jesus, mas depois se torna uma grande hortaliça, uma grande árvore sobre a qual os pássaros podem vir e fazer os seus ninhos. Ou seja, o reino dos céus, o reino de Deus, ele cresce, ele se desenvolve, mas lentamente. É preciso ter paciência, é preciso saber esperar. Não podemos, nesse sentido espiritual, sobretudo, da vivência do reino de Deus, ser apressados, precipitados. Precisamos ter calma. Terceiro, a parábola da massa, o fermento na massa. Aquela mulher que coloca o fermento na massa, ela precisa esperar que o fermento faça o seu trabalho, de fato faça aquela massa crescer. Assim também é o reino dos céus. Mais uma vez, a ideia da esperança, a ideia da paciência, sobretudo, para ver crescer. Então vejam, 4 parábolas que foram contadas nos últimos domingos e que hoje são completadas com essas 3 parábolas. O reino dos céus comparado com aquele tesouro escondido no campo que um homem encontra por acaso, depois o reino dos céus comparado com aquela pérola de maior valor, que aquele homem que procurava por pérolas, ao encontrá-la, vende todos os seus bens e as outras pérolas para ficar com aquela de maior valor, e por fim o reino dos céus comparado com essa rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo, para dizer da importância de que a mensagem de Jesus deve ser anunciada a todos, não devemos correr o risco, como ocorria com a comunidade do evangelista Mateus, de querer separar já no agora bons e maus, num grupo de considerados santos contra outro grupo de considerados perfeitos, mas que a mensagem deve ser anunciada a todos os homens e, é claro, é essa mensagem acolhida por todos estes homens que os poderá tornar homens e mulheres novos, novas criaturas. Portanto, não cabe aos discípulos de Jesus, não caberia a nós jamais fazer uma espécie de separação, de seleção entre pessoas, julgando-nos uns aos outros como bons ou como maus. Mas cabe isso a Deus. A nós cabe semear a semente, cabe desenvolver o reino com a prática da vontade de Deus, obedientes ao que o Senhor nos pede. Portanto, essas 3 últimas parábolas que ouvimos neste 17º domingo do tempo comum concluem esse ciclo de parábolas que nos falam sobre o reino de Deus. Meus irmãos e irmãs, são mensagens belíssimas, mas uma das mensagens para a qual gostaria de lhe chamar a atenção é esta mensagem da alegria daquele que encontra o reino de Deus. Quem encontra o reino de Deus toma uma decisão pelo reino, toma uma decisão por Jesus. Santo Inácio de Loyola, um grande inspirador para os retiros espirituais, para a vida espiritual, para a vida cristã, dizia que existem 2 bandeiras, a bandeira do mundo e a bandeira do reino, e que nós devemos fazer uma escolha, tomar uma decisão radical pela bandeira do reino. De fato, aquele que se deixa encontrar por Jesus, aquele que faz uma experiência de encontro pessoal com Jesus, descobre a grandeza, o valor do reino. E descobrindo o valor, a grandeza do reino, deixa tudo para conquistar esse reino. Vejam que na primeira parábola que hoje ouvimos, o reino dos céus é como aquele tesouro escondido no campo que um homem encontra por acaso. Ele o mantém escondido, sem alarde, mas cheio de alegria. Ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo.
para dizer que quando nós encontramos o reino, a gente não precisa fazer alarde, não podemos nos deixar levar pela euforia, mas é preciso ter a paciência de quem de fato, encontrando o reino, encontrando esse tesouro, é capaz de tomar uma decisão por deixar tudo por esse reino. Do mesmo modo, lembramos a segunda parábola do reino dos céus como aquele comprador que procura pérolas preciosas, que quando encontra de maior valor, vende todas as outras, todos os seus bens, para comprar aquela pérola de maior valor, indicando com isso também essa alegria de ter encontrado aquilo que procurava. Meus irmãos, o reino dos céus é, portanto, dom. É Ele quem vem ao nosso encontro, é o próprio Senhor quem vem ao nosso encontro. Mas o reino dos céus é também da nossa parte acolhida, é também da nossa parte procura. Devemos nos esforçar, devemos procurar Deus, devemos procurar o seu reino. É verdade que o Senhor vem ao nosso encontro, mas é preciso ir também ao seu encontro. É preciso da nossa parte, na nossa liberdade, tomar a decisão por Ele. E por fim, no reino dos céus, não haverá, sobretudo nesse nosso contexto de peregrinação aqui na terra, espaço para preconceitos, julgamento dos outros. O reino dos céus é para todos. Deus deseja oferecer-se a todos, deseja dar-se a conhecer a todo ser humano que lhe abrir o coração. Não cabe, portanto, a nós, a comunidade cristã, aos discípulos, fazer juízos uns dos outros, julgamentos uns dos outros, separando as pessoas entre boas e más, mas cabe a todos nós, comunidade de fé, comunidade cristã, lançar a rede ao mar e assim, transmitindo essa mensagem de fé, essa mensagem do reino, permitir que todos possam ouvi-la e tomem a sua decisão, como no Evangelho, aquele que encontra um tesouro no campo e vende tudo para ficar com o reino, como aquele comprador de pérolas que ao encontrar a pérola de maior valor, vende todas as outras para ficar com essa de maior valor. Portanto, como ouvimos no finalzinho do Evangelho, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Assim foi o evangelista Mateus. Por isso, no Evangelho nós ouvimos, exatamente dele podemos compreender essa palavra. Aquele que, tendo crescido numa tradição judaica, assume nessa tradição judaica a nova mentalidade, a mentalidade daqueles que seguem a Jesus Cristo, que se tornam discípulos de Jesus Cristo. Nós também, irmãos e irmãs, somos chamados a herdar, sim, os valores que recebemos de nossas famílias, o legado que recebemos dos nossos antepassados, mas é preciso ouvir sempre de novo esse Evangelho que nos convida a abraçar uma nova mentalidade, unindo assim as coisas novas e velhas no seguimento de Jesus Cristo. O reino dos céus é para todos e devemos tomar uma decisão por Jesus, com alegria. O comprador de pérolas preciosas, ao encontrar a de maior valor, não vende os seus bens com murmuração, com reclamação, mas cheio de alegria, porque encontrou a pérola de maior valor. Também aquele que encontrou no campo um tesouro, vende todos os seus bens para adquirir aquele terreno, para adquirir aquele tesouro, exatamente porque encontrou o tesouro de maior valor, cheio de alegria. A escolha por Deus, a escolha pelo reino, deve ser sempre vivida com alegria, porque escolher Deus é escolher a melhor parte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus desça e permaneça sobre todos vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, meus irmãos, pela sua audiência, por nos acompanhar nesse momento. Fiquem em paz e até o próximo programa Vivendo a Palavra de Deus, se Deus quiser.